Ontem eu tive uma conversa muito interessante com um dos meus mentorados. Ele disse o seguinte: cara, eu não tenho talento natural, eu não tenho talento para nada. Eu perguntei, mas como tu sabe disso? E ele disse, eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada. E eu vejo que isso é uma questão muito natural, é muito corriqueiro as pessoas pensar que não têm talento porque elas não são boas em nada. E isso é um grande equívoco que eu quero esclarecer no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não assinou, assine o canal. Também aperte aí no sininho e ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no meu canal. Outra coisa, deixe o seu comentário, é muito importante para mim saber o que você pensa. E isso vai me ajudar a cada vez mais criar conteúdos que estejam mais alinhados com o seu interesse. E obrigado por estar aqui. Já que eu sei que você vai esquecer no final do vídeo, então aperte o joinha agora, curtindo esse conteúdo. Então, qual é a questão em relação à ideia de não termos um talento natural? Ou o que leva a maioria das pessoas a pensar, pô, eu não tenho talento, eu não sou bom em nada. A questão é a seguinte: a maioria das pessoas não tem uma compreensão clara do que é um talento natural. O talento, ele não é uma coisa com a qual você nasce já num nível de genialidade, aquela antiga ideia de que as pessoas nascem com um talento desenvolvido. Essa é uma questão conceitual. Você precisa entender o conceito de talento. Talento não significa que você é bom em alguma coisa. O talento simplesmente significa que você tem uma predisposição maior para aprender certas coisas do que para aprender outras coisas. O que é uma predisposição? Que você tem uma capacidade, uma habilidade maior para aprender certas atividades do que outras. Isso é muito comum na escola, por exemplo. Algumas pessoas são boas em matemática, outras são boas em português, outras história. Algumas pessoas são boas no futebol, nos esportes, outras são boas na área da música. Então, essa predisposição é que realmente é importante. Agora, o talento, ele precisa ser desenvolvido. E como você faz isso uma vez que você detectou o seu talento natural? E eu já fiz um vídeo antes explicando como você descobre o seu talento natural. Por isso, agora eu quero lhe ensinar como desenvolver o talento natural. Pense, por exemplo, imagine que você tem um talento para a música. Como é que se desenvolve esse talento? É muito simples. A primeira coisa que você vai precisar, você vai ter que buscar conhecimento na área do seu talento. O que é conhecimento na área de música? Você precisa estudar as notas musicais, você precisa treinar o seu ouvido, você precisa treinar o seu vocal. São inúmeras coisas que você precisa conhecer a respeito do seu talento. Se você tem um talento para os esportes, vamos pegar um esporte específico, tênis, por exemplo. Você quer se tornar um jogador de tênis, você quer desenvolver esse talento, o que você precisa? Você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer a contagem dos pontos, enfim, tem um número de coisas que você precisa conhecer. Então, ponto número 1 para desenvolver o seu talento, você precisa buscar conhecimento sobre isso. Ponto número 2, além do conhecimento, você precisa buscar técnicas. Qual a diferença de conhecimento e técnicas? O conhecimento é teórico. Técnicas
é, no caso do tênis, a maneira de se posicionar na quadra, a maneira de segurar a raquete, a maneira de bater na bola, tudo isso são técnicas que você precisa entender. E por fim, você precisa da prática, que talvez seja a coisa mais importante. Se você tem conhecimento, mas não tem técnica nem prática, você não vai conseguir desenvolver o seu talento. Se você tem técnica, mas você não tem prática, você apenas sabe técnicas, você não sabe tocar um piano, por exemplo, você só conhece as técnicas. Você precisa praticar. Existe até um estudo chamado A Regra das 10.000 Horas, que diz que para você se tornar um expert numa área, você precisa ter, em média, 10.000 horas de prática. Até os pesquisadores da Escola de Música de Berlim, que fizeram esse experimento, eles chegaram à conclusão que quanto mais você praticar, melhor você se torna. E aí eles chegaram a essa conclusão das 10.000 horas. Só que eles diferenciaram os alunos, por exemplo, na quantidade de horas em que eles praticavam. E a minha pergunta que eu fiz no meu livro O Óbvio que Ignoramos, sobre esse estudo das 10.000 horas, que ninguém se perguntou e que ninguém respondeu também, é por que algumas pessoas conseguem praticar mais do que outras? É por conta do talento. Porque o talento, ele é uma habilidade natural que também lhe dá paixão. Você gosta de fazer aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem facilidade de aprender. Então, como você desenvolve o seu talento? Antes disso, o que é o talento? O talento é só uma predisposição. Você pega essa predisposição e você desenvolve ela agindo durante 4, 5, 6, 7, 8 anos sobre esses 3 pontos. Você acumula todo o conhecimento possível, muitas técnicas, você aprende todas as técnicas e, por fim, você também pratica 10.000 horas até se tornar um expert. E por isso é tão importante você definir o seu propósito sobre o seu talento natural. Porque quanto antes você fizer isso, mais rápido você vai atingir as 10.000 horas e mais rápido você vai se tornar um expert. Sempre lembro o que eu digo. Você nunca pode ter sucesso se você não for bom em alguma coisa. E o caminho para se tornar bom em alguma coisa é o quê? É o talento natural, desenvolvido através de muito conhecimento, muita técnica e muita prática. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!